Durante 7 anos, o Egito floresceu como nunca antes. Os campos, antes secos e rachados, agora produziam colheitas tão abundantes que mal havia celeiros suficientes para armazenar tudo. Sob a liderança de José, grãos foram estocados em cada cidade. E o povo celebrava a fartura como bênção dos deuses. Mas José sabia que era o cumprimento do sonho que Deus havia revelado a Faraó. Ele observava com olhos atentos, enquanto os egípcios se alegravam, mas em seu coração, José carregava o peso do que viria. Quando os anos de fartura passaram, uma mudança sutil se abateu sobre a terra. Primeiro, os ventos mudaram. Depois, o solo já não respondia às sementes. As colheitas começaram a falhar, e logo a fome tomou conta. Não era apenas no Egito, mas em todo o mundo conhecido. Enquanto o povo entrava em desespero, José permaneceu firme. O plano que Deus lhe deu estava em ação. As multidões começaram a se reunir às portas dos celeiros. Crianças famintas no colo das mães, anciãos apoiados em cajados, homens silenciosos com um olhar vazio. José, agora com vestes de autoridade egípcia, se posicionava como salvador de uma nação inteira. Os oficiais vinham até ele perguntando: "O povo clama por comida, o que faremos?" E a resposta era sempre a mesma: "Ide a José, fazei o que ele vos disser." A fome avançava como um exército invisível, ceifando forças, tirando sorrisos e esmagando esperanças. Mas José, com fé inabalável, liberava o alimento conforme o planejado. O Egito, que antes se curvava a ídolos de pedra, agora via o poder do Deus vivo por meio da sabedoria de um hebreu. José não buscava glória. Ele via em cada saco de grãos entregue uma extensão da fidelidade divina. Mas a história tomaria um rumo ainda mais profundo e íntimo. A fome chegou também à terra de Canaã. Jacó, já envelhecido, viu os celeiros de sua casa esvaziarem-se. O alimento rareava, os rebanhos emagreciam e os filhos olhavam para ele esperando direção. Então, soube que havia trigo no Egito. Seus filhos e disse: "Por que estáis olhando uns para os outros? Tenho ouvido que há mantimento no Egito. Descei até lá e comprai-nos trigo, para que vivamos e não morramos." Assim, 10 dos filhos de Jacó partiram. Todos, menos Benjamim, o mais novo, temia por sua vida. Ele ainda carregava no coração a dor da perda de José, e não suportaria perder também o último filho de Raquel. Mal sabia ele que aquele reencontro com o Egito marcaria o início de uma revelação divina que mudaria o destino de sua casa. Quando os 10 irmãos chegaram ao Egito, não esperavam ser levados diretamente à presença do governador da terra. Eles se curvaram com o rosto em terra diante dele, sem imaginar que estavam diante do próprio José, aquele que haviam vendido como escravo tantos anos atrás. José os reconheceu no mesmo instante. Seu coração bateu forte, mas ele conteve as emoções. Ali estavam os homens que o feriram, mas também os instrumentos de Deus para o cumprimento de seu plano. José falou com dureza: "De onde vindes?" Eles responderam: "Da terra de Canaã, para comprar mantimento." José então os acusou de serem espias. Testando sua sinceridade, eles tentaram se defender. "Teus servos são 12 irmãos. O mais novo está com nosso pai, e um já não existe." Ao ouvir isso, José sentiu um aperto profundo na alma. Ainda assim, continuou a prova, pois desejava ver se seus corações haviam mudado. José ordenou que fossem presos por 3 dias. Imaginem o peso daquela cela. Os irmãos, sentados no escuro, relembravam o passado. "Na verdade, somos culpados acerca de nosso irmão, porquanto vimos a angústia da alma dele quando nos rogava e não o ouvimos", disse Rúben. Era como se as memórias tivessem sido arrancadas do fundo da alma. A culpa que tentaram enterrar agora ganhava voz. José, ouvindo tudo, virou-se para chorar.
Ele havia esperado esse momento por tantos anos, e agora a justiça divina começava a se manifestar, não com vingança, mas com restauração. Ao sair da prisão, José libertou os irmãos, mas reteve Simeão como garantia. Ordenou que levassem trigo e voltassem com o irmão mais novo. Para testar seus corações, ainda mandou o dinheiro que haviam pago ser devolvido secretamente. Ao voltarem a Canaã, os irmãos encontraram Jacó ansioso. Relataram tudo: a prisão, as exigências e, por fim, mostraram o dinheiro que misteriosamente havia voltado com eles. Jacó se desesperou. Vós me privares de filhos. José já não existe, Simeão não está aqui, e agora quereis levar Benjamim. Era como se o peso dos anos o esmagasse. Ele, que outrora lutou com Deus no val de Jaboque, agora lutava com a dor e o medo. Rúben tentou assegurar: podes matar meus 2 filhos, se eu não tornar a trazer. Mas Jacó recusou. O medo de perder Benjamim era maior que a necessidade do alimento. Mais uma vez, o plano de Deus aguardava o tempo certo. A fome continuava, e o momento do reencontro definitivo ainda estava por vir. Um momento onde lágrimas, perdão e graça se entrelaçariam sob a soberania divina. Passaram-se os meses e a fome não deu trégua. O trigo trazido do Egito acabou, e a crise bateu à porta com força ainda maior. As famílias de Jacó se viam sem saída. Era uma escolha entre risco e morte. Ou enfrentavam o temor de perder Benjamim, ou todos pereceriam de fome. Então, Judá se levantou com palavras diferentes. Não era mais o mesmo homem impulsivo de antes. Agora, havia humildade, responsabilidade, uma mudança visível. Envia o moço comigo, eu serei responsável por ele. Se eu não te tornar a trazer, serei culpado para contigo para sempre. Jacó, depois de lutar internamente, cedeu. A dor o curvou, mas a fé o manteve de pé. Ele orou com lágrimas nos olhos. O Deus Todo-Poderoso vos dê misericórdia diante do homem. Assim, com mãos trêmulas e fé renascida, entregou seus filhos novamente ao Egito, sem saber que o reencontro com José traria cura não apenas à sua casa, mas a toda uma geração. Quando os irmãos chegaram novamente ao Egito, José os viu à distância, e desta vez, entre eles, estava Benjamim. Ao contemplá-lo, algo rompeu dentro de José. Era o irmão que ele mal havia conhecido, o filho da mesma mãe, o único que não estivera entre os que o traíram. Emocionado, José ordenou que fossem levados à sua casa, e um banquete foi preparado. Os irmãos, no entanto, estavam tomados de temor. Por causa do dinheiro que voltou em nossos sacos, fomos trazidos, para nos acusarem e nos fazerem servos. Mas foram surpreendidos pela bondade. Simeão lhes foi devolvido e receberam hospitalidade como hóspedes honrados. José entrou, olhou fixamente para Benjamim e perguntou: este é vosso irmão mais novo, de quem me falastes? E então, com a voz embargada, disse: Deus tenha misericórdia de ti, meu filho. Mas logo precisou sair da sala, pois as lágrimas vieram com força. Chorou em um aposento secreto, lágrimas de saudade, de gratidão, de esperança. Após se recompor, José voltou e mandou servir Os irmãos ficaram espantados ao verem que estavam dispostos segundo a ordem de nascimento. E a porção de Benjamim era 5 vezes maior que a dos outros. Era mais um teste, sutil, mas profundo. José queria ver se ainda havia inveja entre eles. Mas todos comeram e se alegraram com ele. Porém, o verdadeiro teste ainda estava por vir. Ao prepararem o retorno dos irmãos para Canaã, José ordenou que seu servo colocasse secretamente seu valioso copo de prata no saco de Benjamim. Mal partiram, foram perseguidos e acusados de roubo. Cada um jurou inocência e abriu seus sacos, confiantes, até que o copo foi encontrado justamente com Benjamim.
O silêncio foi devastador. Eles rasgaram suas vestes e retornaram à cidade. Agora não mais como irmãos que vendiam, mas como irmãos que lutariam juntos. De volta à presença de José, o clima era denso. José falou com severidade: "O homem em cujo poder foi achado o copo será meu servo. Vós, porém, subi em paz a vosso pai." Mas então Judá se adiantou. Não mais arrogante, não mais competitivo, agora quebrantado. Ele fez um longo apelo, narrando tudo desde o início: o amor de seu pai por Benjamim, a dor de ter perdido José e o peso de seu compromisso de proteger o irmão mais novo. Com lágrimas nos olhos e a voz tremendo, disse: "Agora, pois, fique teu servo por servo do meu senhor, em lugar do moço. Pois como subirei a meu pai se o moço não for comigo?" Foi neste momento que o coração de José se rompeu. Já não podia mais conter-se. O tempo de teste havia terminado. Agora era a hora da revelação, da reconciliação, do perdão. José ordenou que todos saíssem da sala, e quando ficou a sós com seus irmãos, gritou em alta voz, tão alto que os egípcios ouviram. Chorava com dor, com alívio, com amor reprimido por tantos anos. E então disse: "Eu sou José, vive ainda meu pai?" Os irmãos ficaram paralisados, tomados pelo medo e pela culpa. Mas José os tranquilizou: "Agora, pois, não vos entristeçais, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós." Ele os abraçou, beijou a cada um e choraram juntos. O milagre da reconciliação estava completo. O Egito assistia, mas não compreendia, porque aquele momento era celestial. Uma família quebrada estava sendo restaurada por meio da graça e da soberania de Deus. E José, o menino rejeitado, tornara-se instrumento de salvação não só para uma nação, mas para o próprio povo de Deus. A notícia se espalhou rapidamente pela casa de Faraó. Os irmãos de José tinham vindo, e o reencontro havia comovido até os muros frios do palácio. Faraó, que admirava profundamente José, ofereceu mais do que abrigo, ofereceu honra. Disse: "Dizei a vossos irmãos, fazei isto, carregai vossos animais, ide, tornai a terra de Canaã, tomai a vosso pai e a vossas famílias, e vinde a mim. E eu vos darei o melhor da terra do Egito." Carros foram enviados, algo raro e precioso naquela época, uma verdadeira caravana real cruzando o deserto. E José, ainda tomado pela emoção, enviou com seus irmãos mantimentos, roupas novas, prata e tudo o que fosse necessário para confortar o pai. Mas antes de partirem, ele deixou um conselho direto, quase paternal: "Não contendais pelo caminho." Ele conhecia seus irmãos, sabia dos antigos ressentimentos, das culpas ainda mal resolvidas. E agora, como líder e irmão restaurado, queria evitar qualquer retrocesso. Era tempo de cura, não de acusações. A viagem de volta a Canaã foi marcada por silêncio, reflexão e lágrimas contidas. Mas nada se comparou ao momento em que Jacó viu, com os próprios olhos, as carroças egípcias chegando. Era mais do que alimento, era a esperança vestida de ouro. Seus filhos gritaram: "José ainda vive e é governador de toda a terra do Egito." Mas Jacó não acreditou. Seu coração, cansado pela dor, resistia à esperança. Até que viu os presentes, os carros, e então algo reviveu dentro dele. "Basta", disse ele com lágrimas nos olhos. "José, meu filho, ainda vive." Era como se o tempo voltasse. O velho patriarca, que antes desceu ao luto com vestes rasgadas, agora se erguia com esperança e propósito. E com todos os seus, começou a jornada que mudaria para sempre a história de sua linhagem. Não mais como uma família dividida, mas como um povo a caminho da promessa. Na travessia rumo ao Egito, Jacó parou em Berseba, um lugar de memória, onde seus pais haviam invocado o nome do Senhor.
Ali, ofereceu sacrifícios, buscando direção. E Deus lhe apareceu à noite, chamando pelo seu nome: Jacó, Jacó. E ele respondeu: Eis-me aqui. A voz divina então o tranquilizou: Eu sou Deus, o Deus de teu pai. Não temas descer ao Egito, porque ali te farei uma grande nação. A promessa antiga estava de pé, mesmo em terra estrangeira, mesmo no meio de uma fome mundial. O plano divino seguia intacto. E Deus ainda acrescentou: E José porá a sua mão sobre os teus olhos. Era uma confirmação cheia de ternura. Jacó não morreria sem ver seu filho amado. E mais, José estaria ao seu lado em seu último suspiro. Quando Jacó finalmente chegou ao Egito, o encontro com José foi indescritível. Assim que o viu, José correu ao seu encontro, lançou-se ao pescoço do pai e chorou por muito tempo. Não eram apenas lágrimas de reencontro, eram lágrimas que lavavam os anos de dor, de ausência, de saudade. Jacó, já fraco pela idade, encontrou força naquela lágrima. Ele disse: Agora morra eu, pois já vi o teu rosto e ainda vives. Era o encerramento de um ciclo de sofrimento e o início de uma nova estação. José, então, cuidou de apresentar sua família a Faraó, e o rei os recebeu com generosidade, oferecendo-lhes a terra de Gósen, a mais fértil do Egito. Em meio à crise mundial, os filhos de Israel encontraram abrigo, provisão e dignidade. Mas mais do que isso, encontraram unidade. Deus havia usado o vale mais profundo da traição para edificar a plataforma da salvação. E ali, sob o sol do Egito, uma promessa ancestral começava a tomar forma diante dos olhos do mundo. Instalados na terra de Gósen, os filhos de Israel passaram a viver em segurança, longe da miséria que assolava os outros povos. José, como um filho devotado, sustentava seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai com pão. Era uma inversão divina. Aquele que fora lançado em um poço, agora se tornara o provedor de toda a sua casa. O menino sonhador havia se tornado o esteio da promessa. Enquanto o mundo gemia sob os efeitos da fome, os descendentes de Jacó cresciam em meio à fartura, guiados pela mão que nunca falha. Mas José não se esqueceu do povo egípcio. Durante os anos de fome, ele distribuiu o cereal com sabedoria. À medida que o dinheiro acabava, o povo vinha oferecendo gado, depois terras e até suas próprias vidas para poder sobreviver. José os tratou com justiça, estabelecendo regras que preservavam a ordem e a dignidade. O povo, em gratidão, reconhecia: Tu nos salvaste a vida. Jacó viveu ainda 17 anos no Egito, e ao sentir que a hora da morte se aproximava, chamou José. Aquele pedido que nasceu da fé de um coração patriarcal ecoa até hoje: Não me sepultarás no Egito. Leva-me e sepulta-me com meus pais. Jacó sabia que o Egito era apenas uma passagem, não o destino final. A promessa de Deus ainda apontava para Canaã. José jurou que o faria, e Jacó inclinou-se em adoração sobre a cabeceira da sua cama. Antes de partir, Jacó abençoou os filhos de José como se fossem seus próprios. Efraim e Manassés serão meus, como Rúben e Simeão. Foi um gesto profético, ampliando a herança de José e reconhecendo que Deus havia prosperado grandemente aquele filho. Ao abençoá-los, cruzou os braços, colocando a mão direita sobre Efraim, o mais novo. Um sinal de que Deus, mais uma vez, invertia a lógica humana para cumprir seus planos eternos. Jacó declarou: O anjo que me livrou de todo mal abençoe estes rapazes. Chegando ao fim de sua vida, Jacó reuniu todos os seus filhos e pronunciou bênçãos individuais. A bênção de Judá se destacou como promessa messiânica. O cetro não se apartará de Judá,
nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló. Era um vislumbre do Messias, que viria séculos depois. Jacó recolheu os pés na cama e expirou, sendo reunido aos seus antepassados. José, tomado pela dor e reverência, lançou-se sobre seu pai, chorou e o beijou. Cumprindo sua promessa, José pediu permissão a Faraó para levar o corpo de Jacó de volta a Canaã, e o Egito inteiro se curvou em respeito. Uma grande comitiva o acompanhou até Macpela, onde Jacó foi sepultado com Abraão e Isaque. Foi mais que um funeral. Foi uma proclamação silenciosa de que o povo de Israel pertencia a uma terra maior do que o Egito. Ao retornarem para o Egito, os irmãos de José temeram. Agora que nosso pai morreu, talvez José nos odeie e retribua todo o mal que lhe fizemos. Eles enviaram uma mensagem suplicando perdão, e depois foram até ele, prostrando-se. Foi ali, mais uma vez, que José revelou a profundidade do seu caráter e da sua fé. Com lágrimas nos olhos, disse: "Não temais, porventura estou eu em lugar de Deus? Vós bem intentastes mal contra mim, porém Deus o tornou em bem." Sua história, que começou em rejeição, terminou em redenção. Porque quando Deus escreve a história de alguém, ele transforma feridas em testemunhos e lágrimas em sementes de salvação para muitos. Os dias de José se prolongaram no Egito, e ele viu os filhos de Efraim até a terceira geração. Também os filhos de Maquir, filho de Manassés, nasceram sobre os seus joelhos. Era como se Deus lhe devolvesse, em forma de gerações, os anos que a dor havia consumido. Quando chegou o tempo de sua partida, José chamou seus irmãos e lhes falou não como governador, mas como herdeiro da promessa. Disse: "Eu morro, mas Deus certamente vos visitará." Era um lembrete sagrado de que o Egito não era o destino final. José então fez jurar aos filhos de Israel, dizendo: "Certamente Deus vos visitará." Mesmo diante da morte, ele apontava para a fidelidade divina. Era a convicção de que Deus cumpre, no tempo certo, tudo o que prometeu. E assim, José morreu com a idade de 110 anos, sendo embalsamado e colocado num caixão no Egito. Mas sua história não terminou ali. Seu corpo repousava ali como um sinal, como uma promessa em silêncio. Ainda não acabou. E séculos depois, quando Moisés libertou o povo do cativeiro, levaram consigo os ossos de José. Cada passo pelo deserto era acompanhado por aquele caixão, símbolo de fé perseverante, de esperança inabalável. José não apenas viveu com propósito, ele morreu com visão. Sua jornada nos ensina que os sonhos de Deus não têm prazo de validade. Mesmo em tempos de escuridão, traição ou esquecimento, ele está trabalhando em cada detalhe. Quando confiamos, mesmo sem entender, somos capazes de olhar para o passado sem mágoas, para o presente com paz e para o futuro com confiança. A história de José nos lembra que, no final, é sempre Deus quem escreve o último capítulo, e ele nunca termina em derrota. Seus ossos no Egito eram mais que restos mortais, eram testemunhas da promessa. Cada criança hebreia que crescia à sombra daquele caixão aprendia que o Egito era temporário. Que havia uma terra onde leite e mel fluíam, prometida por um Deus que nunca falha. E mesmo que os anos passassem e o povo fosse oprimido, aquela relíquia silenciosa dizia: "Ele voltará." José não foi apenas um salvador de sua geração, ele foi um semeador de esperança para as futuras. Sua vida nos desafia a olhar além das circunstâncias, a viver com um propósito maior, a confiar no tempo de Deus, mesmo quando tudo parece desmoronar. Pois a fidelidade não é medida pela ausência de dor, mas pela constância no dever e pela firmeza no caráter. E quando nos apegamos a isso, Deus transforma cada cova em trono, cada lágrima em fonte, e cada prisão em palco de redenção.